Boa noite. Boa noite. Aumento de gastos com queda na arrecadação e o Planalto resgata mais de 800 milhões de reais do Fundo Soberano para cobrir despesas. A crise já prejudica em 30% quem vive de recolher material reciclável. A Sabesp vai prorrogar o desconto na conta de quem diminui o consumo de água. A decisão do Supremo sobre o impeachment é clara, responde Lewandowski a Cunha em reunião aberta. A Defesa Civil e a Prefeitura fecham a Estação da Luz por tempo indeterminado. E você vai conhecer detalhes do percurso da corrida de São Silvestre. Defesa Civil e Prefeitura decidem manter Estação da Luz da CPTM e Museu da Língua Portuguesa interditados. Assim como o local destruído por um incêndio na última segunda, os principais museus e centros culturais da cidade de São Paulo não possuem a documentação necessária para comprovar que cumprem os requisitos de segurança. Amanhã foi de nova vistoria no que sobrou do Museu da Língua Portuguesa. Desta vez, representantes de órgãos de preservação do patrimônio e da Secretaria de Estado da Cultura vieram para avaliar os estragos. O objetivo era liberar o espaço o quanto antes para a retirada dos escombros e de estruturas de madeira que põem em risco as paredes ou que podem desabar. De ontem para hoje, uma viga queimada caiu do último andar na rua em frente ao Parque da Luz. Os trabalhos de remoção dos escombros foram iniciados à tarde e só devem ser concluídos amanhã, segundo informação dos funcionários. Só depois é que poderão começar as obras de contenção necessárias para a reabertura da estação de trens da Luz. Com isso, muitos paulistanos, inclusive turistas que vêm aqui visitar o centro de São Paulo, chegam até a estação de trem da Luz e se deparam, olha só, com um aviso falando sobre o fechamento por causa do incêndio. O complexo todo recebe cerca de 300 mil passageiros por dia e ainda não há previsão de quando os trens voltarão a funcionar. Quem passa diariamente pela estação da CPTM precisa dar um jeito. Vou ter que ir até a Sé, e da Sé aquele tumulto todo, fazer baldeação até República, né? Vai te atrapalhar? Vai atrapalhar um pouco. Aqui eu nunca me perco com a estação aberta e com a estação fechada eu estou perdida. Atrapalhou muito, viu? Na segunda-feira, um grande incêndio atingiu o Museu da Língua Portuguesa e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos. 100 bombeiros foram mobilizados para apagar as chamas, que resistiram por 3 horas, mesmo debaixo de forte chuva. O museu não possui alvará de funcionamento da Prefeitura, nem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O AVCB ele é um AVCB condominial, ele não é só do museu, é de todo esse complexo. Ele envolve, além do museu, as estações, uma pluralidade de uso, então é uma série de questões que ainda não tinham permitido a emissão do AVCB. Mesma situação encontrada em outros museus ou centros culturais de São Paulo. Segundo o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, ao menos outros 9 locais não têm as autorizações da Prefeitura ou do Corpo de Bombeiros para funcionar com segurança. Entre eles estão o MAM, Museu de Arte Moderna, o MASP e Centro Cultural São Paulo, que não tem nenhum dos dois documentos. Para a Pinacoteca, o MIS, Museu de Imagem e Som, e o Museu da Casa Brasileira, falta o alvará da Prefeitura. A Pinacoteca do Estado de São Paulo afirma que o alvará de funcionamento do prédio já foi protocolado pela instituição junto à Prefeitura, como determina a lei. O MASP informa que o prédio é tombado em todas as esferas, municipal, estadual e federal, e, portanto, toda e qualquer interferência tem que ser aprovada pelos órgãos de conservação. E diz ainda que aguarda a aprovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O Museu de Arte Moderna de São Paulo informa que, após 2 anos de análise, os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico autorizaram a realização de uma obra para a construção de caixa d'água subterrânea, o último quesito necessário para a concessão do AVCB. O Museu de Imagem e do Som já fez o pedido de alvará e aguarda a aprovação. E o Museu da Casa Brasileira diz que possui o auto do Corpo de Bombeiros emitido neste ano com validade até 2017. E o alvará está protocolado junto à Prefeitura e o processo está em andamento. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa do Centro Cultural São Paulo, mas até a exibição desta reportagem não teve resposta.
E nós vamos falar ainda hoje sobre esse assunto, sobre o desdobramento do incêndio no Museu da Língua Portuguesa. A Sabesp pretende prorrogar o desconto da conta de água para os consumidores que economizarem. A política de bônus e sobretaxa seria encerrada no dia 31 deste mês, mas a Sabesp pediu autorização à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado para renovar a medida. A Sabesp constatou que houve redução de 22% no consumo de água entre outubro do ano passado e setembro deste ano. A decisão vem em um momento em que os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo começam a ter novas altas dos níveis, mas a situação ainda é crítica. Pela política da Sabesp, os imóveis que economizarem entre 10% e 15% têm desconto de 10% na conta. Os que diminuírem o gasto entre 15% ou 20% recebem bônus de 20%. Acima disso, o desconto é de 30% na conta de água. Quem exceder o consumo será multado. Os temporais típicos de verão já começaram aqui na capital paulista. Nos últimos dias, a cidade voltou a ver as cenas de alagamento em diversos bairros. E até o final da noite podem ocorrer mais temporais. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. A véspera de Natal será um dia típico de verão com sol, calor, ar abafado e pancadas de chuva na maior parte do país. Mas na região sul, a chuva não dá trégua. Continua chovendo forte amanhã, com raios, rajadas de vento e até granizo a qualquer hora em todas as áreas. Mas os maiores acumulados são esperados para o oeste do Rio Grande do Sul. Pode chover mais forte também entre o litoral de Alagoas e da Paraíba. Mas neste caso, o céu fica menos carregado. E o tempo fica firme, sem chuva, com muito sol e calor no norte de Roraima, no sul do Piauí, no interior da Bahia, na maior parte de Minas Gerais e também no litoral do Rio de Janeiro. As máximas amanhã ficam em 32 graus em Fortaleza, 31 em Curitiba e pode chegar aos 38 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo não muda muito, o calorão continua e as pancadas de chuva à tarde não estão descartadas. No centro-oeste, máxima amanhã de até 36 graus em Votuporanga. Já no centro-norte, máxima de 33 em Barretos e de 31 em Franca. E na faixa leste do estado, máxima de 35 graus em São José dos Campos e também em Santos. Aqui na capital paulista, tanto a véspera quanto a noite de Natal pode ter chuva forte. Máxima de 32 graus amanhã e de 33 na sexta. E o sábado também será de sol, calor e chuva, com máxima de 31 graus. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, responde a Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que a decisão do STF sobre o processo de impeachment não gera dúvidas. O encontro de Eduardo Cunha e Lewandowski foi no gabinete da presidência do STF de portas abertas com a presença da imprensa, o que não é de praxe. Nos bastidores da esplanada dos ministérios, dizem que os ministros da corte ficaram incomodados com a forma como ocorreu o pedido da audiência, anunciada antes por Cunha em declaração à imprensa assim que o Supremo encerrou o julgamento. Na reunião, Eduardo Cunha pediu pressa na publicação do acórdão do rito de impeachment e avisou que a Câmara vai entrar com recurso para sanar dúvidas. Cunha disse ainda que a preocupação é que o processo de impeachment de Dilma seja o mais célere e o mais correto possível. Existem dúvidas na casa sobre a forma da condução da eleição, como eu já havia falado antes. Por exemplo, se o plenário rejeitar a comissão única. Segundo, mesmo que o plenário aprove, a comissão especial que vai ser instalada, ela vai ser eleita por voto secreto, por voto aberto, vai permitir candidaturas avulsas, enfim, tem consequências mesmo que restrito ao próprio processo. Lewandowski disse que não enxerga espaço para questionamentos. Ele entregou a ata da sessão para Cunha. Segundo o presidente do STF, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, seguido pela maioria dos ministros, foi claro e não há margem de dúvida pela minuciosidade e a forma explícita como foi decidida a questão.
Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu, entre outros pontos, anular a eleição em votação secreta de chapa alternativa formada por deputados da oposição e dissidentes da base e dar mais poder ao Senado, sob o entendimento de que a Casa não precisa seguir eventual decisão da Câmara de dar sequência ao processo de impeachment. A gente veio aqui para institucionalmente trazer a preocupação política e pedir a celeridade que vem sendo dada até agora, registra-se. Você pode concordar ou discordar, mas o Supremo foi célere, que continue nessa mesma celeridade, que eu tenho certeza que vai continuar, para que a gente possa acabar esclarecendo as dúvidas existentes sobre a aplicação da decisão. A publicação do acórdão deve acontecer só em março, isto porque todos os ministros precisam apresentar seus votos por escrito. O prazo, segundo o STF, termina no dia 19 de fevereiro. Lewandowski lembrou ao presidente da Câmara que a entrada de recursos deve aguardar a publicação do documento, mas prometeu celeridade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse encontro entre Eduardo Cunha e o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. Eduardo Cunha, você sabe, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria da República já denunciou Eduardo Cunha, mais um pouco, e ele vira réu no Supremo. Não é só, na semana passada, a Procuradoria pediu o afastamento cautelar de Eduardo Cunha do cargo de deputado federal, o que o arrastaria também para fora da poltrona de presidente da Câmara. Pois esse personagem multi-encrencado resolveu pedir uma audiência com o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Eduardo Cunha queria dialogar sobre dúvidas que diz ter a respeito do rito processual do impeachment. O que deveria ser uma conversa privada entre os presidentes de dois poderes da República acabou se transformando numa cena de humilhação explícita. Numa atitude inusual, o ministro Lewandowski abriu as portas do seu gabinete para a imprensa, para que todos os repórteres acompanhassem a sua conversa com Eduardo Cunha. Com esse gesto, o ministro deixou claro que o seu visitante era considerado uma pessoa indigna de confiança. Eduardo Cunha não foi tratado como alguém que precisava de diálogo, mas como alguém que precisa de interrogatório. Eduardo Cunha convidou todos os líderes partidários para participar dessa audiência no Supremo, mas só 2 cupinchas do baixíssimo clero da Câmara toparam acompanhá-lo. A cena não foi humilhante apenas para Eduardo Cunha. A cena humilhou a própria Câmara, um poder que, enquanto estiver sob a presidência de Eduardo Cunha, caminha para a impotência. Antigamente costumava se perguntar, onde é que nós vamos parar? Hoje a pergunta é outra. Quando é que irão detê-los? Boa noite. Após cancelar um compromisso de governo no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff veio a São Paulo na tarde de hoje, onde passou por consulta de rotina com seu médico particular, o cardiologista Roberto Calil Filho. O médico explicou que foi apenas um procedimento habitual que a presidente costuma fazer em dezembro e assegurou que a petista passa bem. Após a consulta, Dilma embarcou para Porto Alegre, onde irá passar o Natal com a família. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a carceragem da Polícia Federal hoje cedo para passar o fim de ano com a família. Preso na Lava Jato, o benefício consta do termo de delação premiada firmado com a Justiça. Cerveró deve voltar para a prisão em 2 de janeiro. Durante o período, ele será monitorado por tornozeleira eletrônica e escolta policial. O mesmo deve acontecer com o doleiro Alberto Youssef, que também ganhou o direito de passar as festas em casa. Receita Federal investiga doações ao Instituto Lula. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo. O instituto foi criado pelo ex-presidente Lula logo que ele deixou a presidência da República. Segundo o jornal, a Receita analisa o relacionamento da entidade com empresas que doaram recursos, especialmente as envolvidas na Operação Lava Jato. A investigação é sigilosa. A Receita quer checar a origem dos recursos, como o dinheiro foi gasto e se essas contribuições foram declaradas. O Instituto Lula tinha até o fim do ano para apresentar documentos fiscais e informações contábeis, mas obteve mais 20 dias para dar explicações. Paulo Okamoto, presidente da entidade, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que não poderia cumprir o cronograma devido às festas de fim de ano e afirmou que as doações patrocinam a manutenção e desenvolvimento das atividades do Instituto.
Instituto. Okamoto afirmou ainda que a fiscalização aberta pela Receita Federal é um procedimento normal e não tem relação com a Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. 2015, o ano em que, infiltrando-se em manifestações democráticas, fascistas voltaram às ruas em bandos. Haddad, Suplicy, Mantega, o ministro Patrus Ananis, entre vários, foram cercados ou ofendidos pelo Fácil. Até um morto, José Eduardo Dutra, no seu velório, sempre em bando. Agora foi com Chico Buarque. Na madrugada desta terça-feira, no Leblon. Com Chico estavam os cineastas Cacá Diegues, Rui Solberg e Miguel Faria Júnior. Também com Chico, Eric Nepomuceno, escritor, tradutor de Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar, Eduardo Galeano. Gustavo, Túlio Deck, Guilherme Mota se identificaram entre os que provocavam ou ofendiam Chico Buarque. Presente também Alvarinho, filho de Álvaro Garneiro. Os rapazes usam a expressão petista como se ofensa fosse, assim como há quem use tucano como palavrão. Faltam argumentos, informação, educação e, sobretudo, inteligência. Um deles argumentou: o PT é bandido. Chico Buarque, sorridente e calmo, respondeu provocando: acho que o PSDB é bandido. E agora? Como argumentar numa estrebaria? Ao que se lê, depois Álvaro pai teve que explicar para Alvarinho filho, já adulto, quem é Chico Buarque. Na madrugada de libações pré-natal, o mais agressivo dos rapazes, como se acusasse um criminoso, repetiu várias vezes para Chico Buarque: você mora em Paris. Outro dizia: tem um apartamentão. O rapaz que disse ser Chico Buarque um M é Guilherme Junqueira Mota Luz. No Facebook, fotos de Guilherme. Não em Paris, no circuito Miami-Orlando, esquiando em Aspe ou em Capri. E posts com Ronaldo Caiado, Bispo Malafaia, Danilo Gentili, por aí. No Facebook, Chico respondeu aos tipos com a música Vai trabalhar, vagabundo? Trabalhar, mas, por exemplo, nunca numa usina e canavial condenados por negar folga para trabalhadores aos domingos e feriados. Exercendo um direito, 105 milhões de cidadãos votaram em Dilma ou Aécio. Usar PT ou PSDB, petista ou tucano, com intenção de ofender, como se faz, tem graves precedentes na história. Nazistas e fascistas de outros regimes já se valeram disso. Chamaram de responsabilização coletiva. Com hegemonia nas narrativas, começaram infamando adversários publicamente. Terminaram no nazismo e no fascismo com assassinatos em massa. Boa noite e um ótimo Natal para todas e todos. Voltamos a falar sobre o incêndio no Museu da Língua Portuguesa. Agora à tarde, o secretário estadual de Cultura deu uma entrevista coletiva. Ele falou que a estação da CPTM pode ser reaberta na segunda-feira e também sobre a crise financeira que atingiu a pasta. Durante a entrevista, o secretário Marcelo Araújo falou também sobre os cortes no orçamento da pasta em 2015, o que acarretou mudanças no funcionamento de alguns centros culturais e também na dispensa de funcionários. Segundo o secretário, o orçamento da cultura é de cerca de 500 milhões de reais por ano e esse corte chegou a 10%. Algumas adequações tiveram que ser feitas. Alguns horários de abertura noturna foram reduzidos para poder justamente garantir horário de abertura diurno, que é o essencial. Nós estamos trabalhando o ano que vem, justamente, quer dizer, com os orçamentos que já foram previstos na LOA e agora aprovados na semana passada pela Assembleia Legislativa, mas é óbvio que nós sabemos, todos nós que estamos aqui, da gravidade da crise econômica que o país está enfrentando e, eventualmente, da necessidade ou do impacto que essa crise ainda possa trazer para nós ao longo do ano que vem. Uma quebra na tradição. Com a decoração de Natal menos atraente nas ruas de São Paulo, os shoppings se transformaram na principal atração do paulistano. Era uma vez uma Avenida Paulista mais iluminada, com um palco inteiro dedicado ao Natal e muita decoração. Essa Paulista ficou lá em 2014.
Nesse ano, o palco nem foi montado e os tradicionais prédios enfeitados. Mas se a decoração não vai até o paulistano vai até a decoração. Neste shopping da Zona Leste, dá uma olhada no tamanho da fila para ver o Papai Noel. Acho que os shoppings estão agregando mais, né? O público tem maior número de enfeites, né? Acho que o pessoal está indo mais para o shopping mesmo, né? Porque a rua está mais triste mesmo. Tem também o Papai Noel eletrônico que fala com a criançada. Chegue mais perto e aproveite o encanto desse lugar. E não é milagre de Natal, não. A Associação Brasileira de Shopping Centers já imaginava que esses centros de compra atrairiam mais paulistanos por causa da decoração. Tanto que prevê um aumento de 4% no fluxo de visitantes em dezembro em relação aos outros meses. É mais seguro, mais gostoso e o clima também, né? É outra coisa, está bem mais decorado aqui. Este outro shopping na região central de São Paulo construiu um parque de diversões com carrossel, playground, xícaras que giram e trenó para que ninguém saia daqui sem uma foto. A grande atração desse parque é essa roda gigante de, olha só, 15 metros de altura e que comporta uma família por cabine. Agora, o grande trunfo dessa roda gigante é que ela acaba girando também a economia daqui do shopping. Em época de Natal é época de presente, né? Então, a gente quer, o que pode comprar, a gente compra, se dá, a gente leva. É por isso que outra previsão é de que o faturamento dos shoppings cresça 6% neste mês. Mas tem gente que sente saudades das luzes a céu aberto. Teve um ano que na Paulista, quando eu trabalhava lá, que assim, tava a avenida toda decorada. E esse ano eu não fui e fiquei sabendo que tá bem pobre. Tá bem pobre. Saudade, dá? Um pouco, saudade. Após abrir em alta, perto dos R$ 4,00, o dólar recuou hoje em relação ao real. Em um dia com baixo volume de negócios, na véspera do feriado de Natal, a moeda americana fechou cotada a R$ 3,95, queda de 0,93%. O Banco Central prevê que 2015 vai terminar com uma inflação de 10,8%. A estimativa é mais que o dobro da meta estipulada pelo governo federal no começo do ano, que era de 4,5%. No mesmo relatório, o Banco Central também publicou a previsão para o Produto Interno Bruto. De acordo com a instituição, o PIB brasileiro, em 2015, terá uma retração de 3,6%. Se esse resultado se confirmar, será a maior retração da economia brasileira em 25 anos. O governo federal resgata 855 milhões de reais do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, um braço privado do Fundo Soberano. O Ministério da Fazenda justificou a medida devido à necessidade de caixa do Tesouro Nacional em um momento de queda na arrecadação e dificuldade na economia e despesas. O Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização é composto principalmente por ações do Banco do Brasil. Mas, de acordo com o Ministério da Fazenda, o valor resgatado se refere apenas a títulos públicos e já estava previsto no último relatório do fundo. Receita Federal registra queda na arrecadação de tributos pelo 8º mês consecutivo. Dados divulgados hoje pelo órgão mostram que o recolhimento de impostos e contribuições federais somou quase 95 bilhões e meio de reais em novembro, a pior marca para o mês desde 2008. Este valor é 17,29% menor que o registrado no mesmo período de 2014, já descontada a inflação. De janeiro a novembro, a arrecadação federal somou 1 trilhão e 100 bilhões de reais, um recuo de 5,76% na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor é o menor para o período desde 2009. A sinalização dos rumos futuros da economia na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e também sócio da Tendências Consultoria. Muito obrigada, Maílson da Nóbrega, por estar conosco. A presidente Dilma, quando nomeou Nelson Barbosa, quando ele tomou posse, ela fez lá umas recomendações e, dentre elas, que ele, com urgência, retome o crescimento sem guinadas bruscas, sem mudanças fortes. E aí, muita gente entendeu que ela estava plagiando o seu feijão com arroz. Teve até quem dissesse que Nelson Barbosa é o Maílson da Dilma. Os perfis são semelhantes? Olha, eu acho que não, sabe? A situação é semelhante, não é?
uma presidente impopular, politicamente fraca, sem condições de avançar nas reformas de que o Brasil precisa, né? Uma grande queda de confiança na economia. Agora, a diferença entre aquele período e o atual são enormes, né, a diferença. Primeiro, o Brasil hoje é muito melhor do que naquela época. O Brasil tem reservas internacionais robustas, tem câmbio flutuante, um sistema financeiro sólido, sofisticado, bem regulado. O Brasil se tornou uma sociedade de classe média, embora esse conceito seja um pouco discutível. O agronegócio se consolidou como um dos grandes ativos do Brasil. Enfim, instituições sólidas se consolidaram no país. A diferença para pior é que o Sarney, politicamente, era melhor do que Dilma, né? Porque o presidente Sarney chegou ao poder depois de 30 anos de uma longa carreira em que ele foi governador, deputado, senador, líder de partido, presidente de partido, e é do ramo, ele tem o DNA da política, tanto assim que até hoje é figura importante nas articulações. A presidente Dilma tem demonstrado não ter talento para essa função essencial de um presidente da República, que é o exercício da política. Mas não é o que pensa o ministro-chefe da Casa Civil, né? Ele fez uma declaração ontem dizendo que o impeachment está natimorto e que o governo Dilma já conseguiu o equilíbrio na Câmara Federal, que isso aí sinalizando a superação da crise política. O senhor enxerga esse cenário? Não, a crise política não foi superada, ela vai continuar. Mas eu acho que a situação da presidente Dilma melhorou muito em relação ao impeachment. Meu cenário não inclui a interrupção do mandato dela, não é? Porque, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal pôs ordem numa bagunça que estava acontecendo nesse processo, né, com oportunismo, um projeto de poder alternativo caminhando por fora, as incompetências do próprio governo. Né? Eu acho que agora a coisa começa a fluir naturalmente e muito difícil fazer o impeachment de um presidente no Brasil ou qualquer outro país. Tanto assim que nos últimos 40 anos, Maria Lídia, só um processo de impeachment em todas as Américas foi concluído, foi do presidente Collor. Os demais, os presidentes renunciaram antes ou eles foram absolvidos, a maioria foram absolvidos. Ele próprio tentou isso, né? Mas eu acho que a presidente Dilma, ela tem condições de reunir o mínimo de votos, que são 171 na Câmara, para evitar o processo. Portanto, esse processo de impeachment, nas condições atuais, ele pode morrer na Câmara e não chegar até o Senado. Então, sob esse aspecto, eu não divido da avaliação do ministro Jacques Wagner. Agora, o perfil de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, sempre que há uma troca de um ministro desse porte, a expectativa gerada acaba sendo muito elevada. Entretanto, nós não ouvimos aplausos entusiásticos. O mercado financeiro teve uma reação, o dólar teve aquele momento também uma reação de muita desconfiança. E há quem entenda, inclusive, que a folha corrida do ministro não apresenta grandes créditos ou mesmo nos muitos cargos na economia, né, que ele, no setor público que ele ocupou, não teria ele marcas de registros de destaque. Nelson Barbosa foi uma boa escolha agora como ministro da Fazenda? Olha, Maria, em primeiro lugar, eu registro que o ministro é um homem bem formado. Ele tem um doutorado em economia numa das grandes universidades americanas, que lá se diz que é a universidade mais de esquerda, mas não importa. Ele tem um doutorado em economia, ele tem demonstrado conhecimento do tema. Ele integrou até recentemente a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia, no Rio de Janeiro. Quer dizer, qualificado. Qualificado, ele tem experiência de governo e tem ideias, né, que são as ideias da esquerda no Brasil. Né? E isso é democrático, todo mundo precisa ter suas ideias. E o ministro é associado à formulação da política econômica que representou um grande desastre para o Brasil. A política econômica da presidente Dilma, que foi formulada no Ministério da Fazenda e apoiada por ela, é o maior desastre de política econômica da história republicana. Não tem nada parecido. Não é? Tanto assim que o Brasil é o patinho feio da América Latina hoje, só perde
ou só ganha para a Venezuela, que vai cair menos que o Brasil. Agora... E vamos ter mais do mesmo? Pois é, o mercado financeiro reagiu a esse passado do ministro. Será que ele vai realmente cumprir o que está dizendo? Porque o discurso dele é muito bom. Eu assisti ao conference call que ele fez com investidores estrangeiros, não é? Acompanhei com muita atenção e ele se saiu muito bem. Não é? Aqui e acolá ele teve que fazer uma concessão política, por exemplo, quando perguntaram se o salário mínimo, a indexação vai acontecer, ele teve que dizer que não, né? Que é uma política que só vai terminar em 2018. Portanto, o grande desafio do ministro não é provar que ele tem qualificações técnicas, é provar que ele é capaz de construir uma imagem que corresponda ao discurso recente dele. E esse é o grande desafio. E o grande risco do ministro é que ele vai trabalhar sob dois fogos, né? De um lado, o fogo, chamemos assim, dos mercados financeiros, dos analistas de crédito, das agências que esperam dele uma ação concreta para tirar o país do buraco, ou, se não do buraco, pelo menos dessa ladeira abaixo, né? Em segundo lugar, o PT festejou a chegada do ministro da Fazenda. E está aí com a expectativa de que ele opere o milagre de fazer a economia crescer rapidamente. E isso é impossível. O Brasil, por fruto dos erros do final do segundo mandato do Lula e do primeiro da presidente Dilma, contratou um longo período de recessão ou baixo crescimento. Então, o ministro, ele ou descontentará um lado ou descontentará o outro. Se ele contentar o lado do discurso dele atual e da própria presidência, ele vai descontentar o pessoal do PT. Se ele der uma guinada para o pessoal do PT, ele entra o Brasil afunda de vez, não é? Portanto, eu acho que o ministro vai tender a buscar consolidar-se como homem de ideias associadas à austeridade, a reformas. Mas é ele que manda alguma coisa? Aí que eu quero ouvir do senhor. Inclusive, eu li um trabalho seu, um artigo seu, falando sobre os limites da atuação de um ministro da Fazenda, de um ministro de Estado. O ministro Jacques Wagner falou com muita clareza que quem banca a economia é a presidente Dilma, não é o ministro da Fazenda. Ele expressou isso, que quem decide é ela. E com isso, certamente, ele nos autoriza a entender que o estado em que está a economia, no governo, ele reconhece que a responsável é a presidente Dilma, ela que é culpada. Se é ela quem decide, se é ela que manda. Agora, um ministro, ele é pau-mandado? Olha, Maria Lídia, eu acho que se espera do ministro da Fazenda no Brasil muito mais do que ele pode fazer. É como se ele fosse um reizinho medieval que tivesse poderes de cortar gasto, de fazer e acontecer. Não é isso, né? O ministro tem limitações dadas pelo quadro institucional. O que hoje nós temos no Brasil é uma coisa inédita, né? É que a presidente Dilma, ela exerce na prática a função do ministro da Fazenda. Essa é a razão uma das razões porque o ministro Joaquim Levy teve que sair. Né? Isso é inédito? Isso é inédito. O presidente da República é o líder, ele é o maestro de uma orquestra. A presidente Dilma quer ser a maestra, a que toca violino, trombone, zabumba, tudo, né? Então, isso termina criando dificuldade ao exercício do cargo de ministro. No fundo, ela é também o ministro da Fazenda. Né? E isso eu digo, volto a dizer, isso dificultará a ação do ministro, porque ela tem opinião sobre tudo. Não é? E o presidente da República tem estratégias, né, globais, e ela confia a ministros a execução dessa estratégia, em grande parte também determinada pelo Congresso Nacional ao aprovar o orçamento. Né? Então, eu acho que o ministro tem sua margem de manobra, vai ter, mas eu acho que a presidente Dilma, você está vendo agora nesse final de ano, ela convocou todo mundo para trabalhar, ela senta, comanda, orienta e tudo mais. Né? Eu acho que ela desperdiça tempo, né, que poderia ser melhor utilizado na atividade nobre da presidência, que é a da articulação política, que é a do exercício da liderança. E não por detalhe de qual vai ser o déficit, qual é a medida A, a medida B, ela tem que aprovar o todo. E o pessoal que tem que executar. E eu agradeço muito sua entrevista, sua avaliação importante para do nosso telespectador e nossa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Foi um prazer para mim, Marília. Obrigada. Juliana.
A crise econômica está impactando diretamente a coleta seletiva de materiais. Só na cidade de São Paulo, as cooperativas que prestam serviços para a prefeitura estimam uma perda de 30% na captação de resíduos de prédios e empresas. A queda representa um duro golpe nos salários de quem vive de reciclagem de materiais. Os catadores conseguiam, em média, R$ 900. Hoje, não tiram mais que R$ 400 por mês. O movimento de caminhões nesta cooperativa da Zona Leste de São Paulo já foi bem maior. A quantidade de lixo reciclável, que chegava a 15 toneladas por dia, hoje não passa de 12 toneladas. Uma das explicações é que a indústria tem produzido menos e o que resta tem sido revendido por um preço bem menor. A garrafa PET, nós chegamos a comercializar ele na faixa de R$ 1,90, quase R$ 2 o quilo antes. Hoje ele está numa faixa de R$ 1,30 o quilo. O impacto nos salários foi imediato, queda de 20% em média. A dona Creuza tem 4 filhos e está se virando como pode, já que a renda passou a variar muito. Só o fato da gente não ter um salário fixo, a gente não pode contar no final do mês com aquele salário, né? Não é verdade? Então, cada mês a gente está vendo que cada mês está passando, a gente está sentindo que está caindo mais a nossa produção. Com a crise, o descarte de materiais mais nobres, como o alumínio, virou raridade. A latinha hoje virou uma moeda, né? Então essas quase não se encontram. Alguns procuram novos rumos. Antes eram cerca de 100 colaboradores, hoje são 65. Sai pessoas, entra pessoa, de acordo com o salário também, muitas vezes a pessoa não para, entendeu? A cidade de São Paulo produz por dia 20 mil toneladas de lixo. A maior parte, 12 mil toneladas, é de lixo residencial, mas apenas 3% são reciclados, por meio de 20 cooperativas conveniadas com a prefeitura. Nesta outra cooperativa de São Paulo, o movimento não caiu. São 6 toneladas por dia, mas os salários despencaram devido ao baixo preço dos materiais. A solução tem sido negociar e aumentar os pontos de coleta nas empresas, prédios e residências. Atualmente são 23. E aí começa a fechar uma parceria com um contrato assinado com a cooperativa e a cooperativa assume uma responsabilidade de coletar esse material durante um ano, com dias e horas marcadas. Às vésperas do Natal, ainda tem muita gente comprando os brinquedos para as crianças. Segundo pesquisa do setor, os pequenos devem ser praticamente os únicos lembrados na hora do presente. A indústria dos fabricantes de brinquedos aposta em um crescimento de 9% neste Natal. A entrada desta loja já denuncia a mais nova sensação entre os brinquedos, a linha do filme Guerra nas Estrelas. São bonecos com mais de 40 centímetros de altura. Tem até a nave Millennium Falcon, de controle remoto. Para voar assim é preciso desembolsar R$1.000. Já cada boneco custa 200. Os super-heróis também são as escolhas favoritas entre os meninos. O Homem de Ferro Grande, por exemplo, sai R$250 e o pequeno 60. O kit com 3 bonecos mais uma armadura sai por 240. Mas a empolgação aumenta quando o brinquedo pisca e se mexe. O que você quer ganhar então de Natal? Queria ganhar esse, mas só que não deu certo, é caro. A gente combinou que esse ano ia ser viagem, né? A gente tá viajando e aí a gente já foi para alguns lugares e eu falei que esse ano é só uma lembrancinha. Entre as meninas, as filhas das princesas da Disney brilham os olhos. Com acessórios como bolsa e tiara, o preço é de R$170. Mas 100, cada boneca sai por 130. A linha Monster High também faz sucesso. A mais simples custa R$120, mas se vier acompanhada com um cenário temático, pula para os 330. Para nós aqui não teve crise, né? Então a expectativa é superar agora o Dia das Crianças, que já foi bom para nós, e agora é estourar no mês de dezembro. O que você quer ganhar? Baby Alive. E achou aqui? Não. A boneca que a Rafaela queria lá no shopping está aqui na região da 25 de março. E essa só está na minha mão para eu mostrar para vocês, porque a febre é tão grande entre as meninas que está em falta em muitas lojas. São R$400 por uma boneca que come e fala mais de 30 frases. Sendo nos shoppings ou na região da 25 de março, os consumidores querem economizar, mas mantendo a prioridade de agradar a criançada. Tem que unir o bolso com a brincadeira, tem que conciliar tudo.
Eu quero uma casa da Barbie. E se o Papai Noel não trouxer a casinha da Barbie, dá para ganhar o que mais? Dá para ganhar qualquer coisa que eu aceito. No centro encontramos boneca R$10 mais cara que no shopping, mas também vimos o kit de super-heróis R$10 mais barato. O Homem de Ferro Grande não está à venda no centro, mas ganhou uma versão mais radical, com um carro estilizado por R$100. Tem ainda opções nos camelôs, bonecas que variam de R$10 a R$45 e kit com 4 super-heróis por apenas R$30. Você chegou a procurar em loja, em shopping? Procurei em todo lugar. Não achou? Achei, só que tava mais caro. Ela juntou o dinheirinho dela e aí faz tempo que ela tá querendo comprar esse brinquedo e aí hoje ela encontrou e comprou. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Eu comecei a receber algumas contas do ano que vem. Escola, clube, coisas assim. Os reajustes são de 12%, pelo menos. A inflação de 2015, por sua vez, deve fechar o ano em perto de 11%, a mais alta desde 2002, faz 13 anos. Então, apesar da crise, apesar de muita gente estar com medo de gastar ou nem poder gastar, alguns preços estão subindo mais do que a inflação passada, ou pelo menos no mesmo tanto. Isso se chama indexação. Usar a inflação passada para reajustar os preços do período seguinte. Alguns preços, como todo mundo sabe, são reajustados assim porque a lei manda ou porque existe um contrato que obriga. Por exemplo, o salário mínimo e os benefícios sociais a eles vinculados, como os do INSS, que sobem pela inflação passada. Quem pode também reajusta seus preços assim e ainda coloca um extra para garantir que não vai ficar para trás na corrida de preços. Quanto mais indexação, mais difícil fica diminuir a inflação. Na dúvida, todo mundo começa a chutar os preços para cima. Quando muitos preços são indexados, para a inflação cair é preciso haver mais demissões. Com mais gente na rua, os salários dos novos empregados é mais baixo. O salário é o principal custo a influenciar os preços, afora naqueles tempos de choques extraordinários. Assim, quanto mais indexação, mais inflação. Quanto mais indexação, maior o custo social de acabar com a inflação, mais desemprego. Como a inflação não está caindo, como o Banco Central imaginava pelo menos, há risco de haver ainda mais alta de preços, mais indexação. Para tentar evitar esse problema, o Banco Central provavelmente vai aumentar a taxa básica de juros em janeiro, aquela que é o piso de todas as outras taxas do mercado. Assim, a recessão e a crise do desemprego vão durar um pouco mais. Caso o governo tivesse arrumado suas contas logo, isso contribuiria para derrubar a inflação. Caso o Banco Central tivesse controlado a inflação quando ela era menor, faz uns 5 anos, a crise agora também seria menor. Infelizmente, vamos entrar em 2016 com os mesmos problemas que tínhamos para resolver no início de 2015. Agora vamos pelo menos tentar esquecer disso nessa semana, para ganhar forças para o ano que vem, que será difícil. Boas festas! Final de ano é época de festas, mas também de muita correria. Mas hoje, nossa equipe mostra lugares aqui em São Paulo onde predomina o silêncio, a natureza e a paz, onde é possível relaxar em meio ao caos da cidade. No trânsito nosso de todo dia, lá estão alguns protagonistas do caos paulistano. Buzina, sirene, manifestação. A Avenida Paulista, o símbolo da cidade rica e frenética, guarda um tesouro natural. Mas só ganha o prêmio quem entra por esse portão. O Parque Trianon preserva árvores antigas do tempo em que o silêncio por essas bandas não era coisa rara, não. Aqui dentro, né, tem esse diferencial de não ter bicicleta, de não ter muita gente correndo. Confesso que tem 20 anos que eu não entro dentro do parque. Vou tentar vir mais vezes. Você vem aqui para quê? Acalmar. O dicionário diz que silêncio é ausência de ruído ou um estado de paz e calmaria. E esse espaço certamente atende a essa última definição. Nós estamos a poucos metros da Marginal Pinheiros, com muito trânsito. E aqui, essa imensidão de natureza, tranquilidade e música clássica. Difícil é sair daqui. Nas caixas de som, a música é um convite ao relaxamento. Quando a gente está aqui, você dá a impressão que você não está em São Paulo. Realmente está longe.
O pedacinho de tranquilidade atende pelo nome de Ouvilas. Fica dentro do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste. Quem conhece passa a ser frequentador fiel. Eu fico aqui relaxando, deito aqui para dar uma esquecida dos problemas. A gente desliga aqui total, né? Porque você não está dentro, você não está em São Paulo aqui, né? Aqui você está num ambiente totalmente natureza, né? Fugir da loucura diária abre espaço para o romance, para beijos e abraços prolongados, sem pressa de saborear momento por momento. Dizem que o silêncio faz bem para a saúde, diminui batimentos cardíacos e a frequência da respiração. Alguns minutinhos assim, sem nada para ouvir, são como pílulas medicinais. E a versão oriental desse remédio dos tempos modernos parece potente. O pavilhão japonês, construído em 1954 no Parque Ibirapuera, fica num cantinho quase que escondido dos atletas e famílias que passam direto pela porta. As pessoas na correria, no corre-corre, passa despercebido, mas é bem bacana, vale a pena conhecer. Tá saindo daqui mais paz e amor? Mais zen, né? E para curtir de verdade a São Paulo do silêncio, é preciso se calar. Veja a seguir, na China, jovem de 19 anos é resgatado depois de passar 70 horas soterrado. E o percurso da São Silvestre. Prova de rua mais tradicional do país passa por pontos históricos do centro de São Paulo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Completar os pouco mais de 15 quilômetros da São Silvestre é o grande objetivo da maioria dos atletas que participam da corrida de São Silvestre. Agora, chegar na frente, Gabriel, é para os atletas de elite. Os demais sonham em completar no melhor tempo possível. Mas há muito também o que contemplar no percurso. Há muito da história de São Paulo, como podemos ver na videoreportagem de Renata Falzoni. Por onde passa a São Silvestre, tudo conta a história desta cidade viva, sempre em evolução. Largada em frente ao MASP e do Parque Siqueira Campos, o Trianon. Segue pela Paulista, que hoje inclui os ciclistas. Desce pelo túnel, Dr. Arnaldo, e quebra à direita em frente ao Hospital do Câncer. Para diminuir a velocidade dos cadeirantes, a descida da Major Natanael é pela contramão, pelo lado esquerdo do estádio, em uma ladeira menos íngreme. De novidade, a ciclovia no canteiro central da Pacaembu. Por baixo da Avenida São João e do Minhocão, em seguida, Memorial da América Latina. Viaduto sobre os trilhos da CPTM, agora com a faixa azul para a segurança dos pedestres. Pelo corredor de ônibus Inajar de Souza, sobre a Avenida Norma Pierutini Gianotti, sem a ciclovia prometida. Avenida Rude, viaduto sobre os escombros do Carnaval Paulistano, trilhos da CPTM. Avenida Rio Branco e o Palácio Campos Elíseos, o antigo Palácio do Governo, ainda em reforma. Praça Princesa Isabel, com o Duque de Caxias, e direita pela Avenida Ipiranga. E é aqui, no lendário cruzamento da Ipiranga para São João, que o público poderá ver os atletas da São Silvestre 2 vezes. Secretaria Estadual da Educação, Teatro Municipal, Faculdade de Direito e, por fim, a dolorida subida da Brigadeiro Luiz Antônio.
Depois de 15 quilômetros, a chegada é em frente do edifício da Fundação Casper Libero, o prédio da Gazeta. Agora o futebol. Edgardo Balsa foi oficialmente apresentado como novo técnico do São Paulo. Balsa, que chega credenciado com 2 conquistas de Libertadores. Moral não lhe falta. Hoje ele conversou com jornalistas pela primeira vez na condição de comandante são paulino. O bom velhinho foi generoso e trouxe um presente importado. É o técnico experiente e multicampeão Edgardo Balsa. Primeiro, um orgulho poder estar em um clube. Primeiro, é um orgulho poder estar em um clube como o São Paulo e ter a responsabilidade de poder dirigi-lo. Para mim, é um desafio importante, muito bonito e que vamos fazer com muita gana e dedicação, como sempre fizemos. Vamos a hacer com muitas ganas e muita dedicação, como lo venimos fazendo sempre. Edgardo Balsa será o 4º treinador argentino a dirigir o São Paulo em toda a história. Aos 57 anos, o maior desafio dele por aqui será classificar o tricolor à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O São Paulo terá pela frente o César Vallejo, do Peru, no próximo dia 4 de fevereiro. Fora de casa pela pré-Libertadores. Só aí vai poder se considerar integrante do Grupo 1, que possui o atual campeão River Plate, o The Strongest da Bolívia e o Trujillos da Venezuela. O primeiro objetivo grande que temos. O primeiro objetivo grande que temos é essa partida. Jogo de ida e volta com o time peruano que nos traz possibilidade de ingressarmos na fase de grupos da Libertadores. Este é o sonho de vocês e de todos nós. De todos vocês e de nós. El Patón, como quer ser chamado, já possui 2 conquistas de Libertadores. Uma com a LDU e outra com o San Lorenzo. Chega gabaritado ao cargo, mas sabe que terá que conversar com muita gente para aprender o dia a dia tricolor. São Paulo e Balsa, né, Celso, que devem ter gostado do adversário que eles vão pegar na Libertadores na primeira fase. Eu não tenho a menor dúvida disso, Gabriel. Poderia ter pego um adversário muito mais difícil. Digamos que o César Vallejo, né, do Peru, não deve oferecer muitas dificuldades para o tricolor, não. O grupo do Corinthians também não é dos mais difíceis. Já o Palmeiras terá pedreira pela frente. No grupo 1, o River Plate, atual campeão, terá a companhia do The Strongest da Bolívia, do Trujillos da Venezuela e do vencedor do confronto entre São Paulo e César Vallejo do Peru. No grupo 2, o cabeça de chave Nacional do Uruguai irá enfrentar o Palmeiras, Rosário Central e o ganhador do jogo entre River Plate do Uruguai e Universidade de Chile. No grupo 3, o Boca Juniors joga contra o Bolívar, Deportivo Cali da Colômbia e o vencedor de Puebla do México e Racing da Argentina. O grupo 4 é composto pelo Peñarol, Atlético Nacional da Colômbia, Sporting Cristal do Peru e o ganhador do jogo entre Huracán e Caracas da Venezuela. O grupo 5 tem o Atlético Mineiro como cabeça de chave, seguido pelo Colo-Colo, Melgar do Peru e quem passar do confronto entre Independiente del Valle do Equador e Guarani do Paraguai. O grupo 6, na teoria, é o mais difícil, com San Lorenzo, Grêmio, LDU e Toluca do México. No grupo 7, o Olímpia do Paraguai puxa a fila, seguido pelo Emelec do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela e Pumas do México. E por fim, o grupo 8, com Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal do Chile e o vencedor do jogo entre Oriente Petroleiro da Bolívia e Santa Fé da Colômbia. Eu acho um torneio difícil. Digo, se o time não é tão forte, é difícil pela localização, pela logística, então a gente tem que jogar com seriedade, porque não existe mais bobo no futebol, como a gente costuma dizer, as dificuldades são grandes. E vamos encarar tudo que vier, porque para ser campeão você tem que passar por todos. Resposta padrão, hein? Mas ele experiência própria, né? Porque foi eliminado pelo Guarani do Paraguai na última Libertadores, convenhamos. Não há mais bobo no futebol. E o Tolima... Não. Celso, o São Paulo, além de ter pego um adversário tranquilo, desconhecido, com uma participação só na Libertadores, ainda vai cair num grupo que também não tem grande dificuldade, tirando o campeão River Plate. Exatamente. O São Paulo, passando nessa primeira fase eliminatória,
é favorito ao lado do River Plate para avançar depois para as oitavas de final. A situação do Corinthians também é muito tranquila, tem ali o Cerro Porteño, se tiver o Independente Santa Fé, também acho que os dois brigam ali por uma segunda vaga, o Corinthians é favorito. Já o Palmeiras é que tem Nacional do Uruguai, pode ter Universidade de Chile, Rosário Central. Mas também não é nenhum grupo da morte, né? Não, mas é mais complicado. Palmeiras e Grêmio tem a vida um pouco mais complicada. Então, em fevereiro, nós falamos de novo sobre a Libertadores, um pouquinho antes. Celso, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Juliana, é com você? Jovem de 19 anos é resgatado com vida depois de passar mais de 70 horas soterrado em Shenzhen, na China. De acordo com os bombeiros que trabalham nos resgates na área, o jovem foi localizado porque usou uma pedra para bater nos escombros e chamar a atenção das equipes. Depois de receber os primeiros atendimentos ainda no local, o rapaz disse aos socorristas que sobreviveu se alimentando com sementes e frutas que foram soterradas junto com ele. Mais de 70 pessoas permanecem desaparecidas. O Ministério de Recursos Naturais da China já disse que o deslizamento em Shenzhen ocorreu devido ao armazenamento inadequado de material de construção e uma comissão investiga o acidente. A terra deslizou no domingo e engoliu um parque industrial da região. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos daqui a pouco em nossa edição das 10. Boa noite. Então nos vemos às 10. Até já. Conheça um casal que subiu ao altar após se conhecer pela internet em Conectados. Hoje, 11h30 da noite. Jornal da Gazeta.